Preciso só de alguns minutos para falar um pouco com vocês aqui as principais diferenças entre fascismo da Itália e nazismo da Alemanha. Bom, vamos começar então pelas semelhanças. Ambos são regimes autoritários, totalitários, que vieram com revanchismo em seu caráter. O fascismo na Itália, porque eles se sentiram enganados pela Primeira Guerra Mundial, porque antes eles pertenciam à Tríplice Aliança e passaram para a Tríplice Entente através de promessas, principalmente territoriais, feitas pela Inglaterra, e essas promessas não foram cumpridas. E o nazismo na Alemanha, principalmente porque ela se sentiu ofendida totalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, porque ela tinha sido considerada a principal culpada. E ambos os regimes também são nacionalistas ou ultranacionalistas, que é o nacionalismo exagerado, que na Itália se valorizava a economia italiana e o italiano, e na Alemanha se valorizava a economia alemã e o alemão. Tá certo? Agora vamos então para as diferenças. O fascismo na Itália é uma sociedade puramente militar que prega a ordem através do seu ditador Benito Mussolini, onde os camisas negras, camisas pretas, como vocês quiserem chamar, andavam pelas ruas da Itália pregando a ordem. Então as pessoas entendiam mais ou menos o que era o fascismo através principalmente da força. É claro que existia a propaganda fascista que era muito forte, pregando por que eles estavam ali, por que o fascismo é o grande modelo de política, mas ele era principalmente colocado através da força. As pessoas não precisavam necessariamente compreender em sua totalidade o que é o fascismo, mas bastava seguir. Na Alemanha também tinha isso, só que a gente aumenta a dose da propaganda ideológica de Hitler, né? Então, por exemplo, o cinema nazista era muito importante, tinha um cunho ideológico muito forte, a literatura nazista, as crianças entendiam o que era o nazismo na escola e cresciam defendendo aquele modelo político e ideológico. Também tem a questão da arquitetura, aquela construção que a gente costuma dizer que é faraônica, gigantesca, porque era feita para mostrar principalmente quanto que aquele homenzinho era pequeno perto do grande ideal nazista. E tem a questão do antissemitismo, a perseguição aos judeus, que tem aí, a gente tem vários motivos pela perseguição aos judeus, mas a gente pode colocar aqui os dois principais. O primeiro é o econômico. A Alemanha ficou quebrada após a Primeira Guerra Mundial e conseguiu se reconstruir de uma maneira até muito rápida, mas eles julgavam que essa economia alemã que estava em processo de reconstrução, na verdade não era do alemão. Essa economia pertencia, na verdade, aos judeus, e os judeus não eram considerados alemães, eram considerados aí povos sem pátria. Então aí entra uma questão também cultural, política e cultural, que a Alemanha ela sempre teve uma dificuldade de formação da sua identidade nacional, fazer com que todos os cidadãos se sintam verdadeiros alemães. Então promoviam a ideia de quem é o verdadeiro alemão, né? É a questão da superioridade da raça ariana, e para isso tinha que se perseguir aqueles que não eram alemães. Aí nesse caso, os judeus, mas se engana quem pensa que os judeus só eram perseguidos. Também todos os povos ali que não eram considerados alemães ou que tinham dificuldades de compreender essa ideia da nacionalidade alemã eram perseguidos, como também os povos eslavos do leste europeu, que estão envolvidos também com a questão da Primeira Guerra Mundial, e também os ciganos, entre outros vários povos que não tinham essa identidade, que não tinham essa identificação. Então a gente tem um lado político e cultural e um lado econômico. Eles estão extremamente ligados, é como se fosse mais ou menos ali um efeito dominó. Compreenderam, gente? Bom, entendendo então essas características, a gente então pode colocar então que a Alemanha nazista ela teve um lado ideológico muito pesado, muito mais forte do que o fascismo na Itália. E é por isso mais ou menos que é muito comum você ver por aí quando uma pessoa agride a outra e sem escutar o argumento da outra, ela é chamada de fascista e não nazista. Por quê? Porque o fascismo, ele é uma política, ele é uma maneira de se fazer política, mas é também uma maneira de fazer política muito através da força, de usar menos argumentos e usar mais a força. O nazismo também tem isso, mas tem um lado ideológico extremamente pesado em cima disso, tá certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui o seu comentário, porque é muito bacana. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto e quero também sugestões de temas aqui. Lembrando que são temas rápidos que podem ajudar a todo mundo a fazer a sua prova, seja Enem, ou um outro vestibular, ou uma prova mesmo no colégio, tá certo? Eu também vou deixar aqui na descrição o meu canal de games, onde eu venho jogando alguns games independentes, que eu acho que são muito bacanas também. Eu gostaria de ver você visitando nesse canal se você interessar pelo assunto, tá certo? Gente, foi um grande prazer e até o próximo episódio do nosso Parabólica. Tchau!